Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Olá, bênçãos do Senhor, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência espiritual que eu tive com Deus, que foi uma das experiências espirituais mais fortes que eu tive, gente. Assim, que foi incrível, sabe, na verdade. Foi algo incrível, né, que Deus, pela sua infinita misericórdia, me permitiu, né, passar por essa experiência, ter essa experiência. Foi só a misericórdia do Senhor mesmo, né? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus, tá certo? Então, gente, houve uma época em que eu estava em São Paulo, nós estávamos morando em São Paulo, e uma certa noite o meu esposo me chamou pra gente e uma certa noite, meu esposo me chamou pra gente ir na casa de um amigo nosso e nós decidimos, né, ir na casa desse amigo, e a gente gostava muito de estar indo na casa dessa pessoa que nos recebia muito bem, né? A gente gostava de ficar lá, jantava junto, às vezes até dormia lá. A gente falava tanto das coisas de Deus nesse lugar que a gente acabava perdendo tempo. Isso é verdade. Só que, gente, aconteceu algo que foi muito interessante. Só que aconteceu algo que foi muito forte, né? Quando eu cheguei nessa casa, que nós estávamos conversando, Deus falou assim, que queria me usar e era para mim me levantar, que Ele queria falar com aquele rapaz através da minha vida. Gente, eu fiquei muito tímida, sabe? Porque eu sou uma pessoa... Porque, gente, tenho, eu, eu tenho um grande temor a Deus em falar, né, algo da parte de Deus, porque eu não quero falar nada que venha de mim mesmo. Então a gente fica sempre apreensiva, e isso é algo que... E eu acredito assim que isso é bom, porque a gente tem que ter temor aquilo que a gente vai falar no nome do Senhor, porque no grande dia, gente, porque no grande dia a gente vai prestar conta de tudo aquilo que a gente falou que não foi o Senhor que mandou falar. Então isso é muito perigoso, né? Então, Deus pediu que eu me Então Deus pediu que eu falasse com ele para ele ficar de pé, pois Deus queria falar com ele através da minha vida. E eu falei para ele ficar de pé, e ele ficou de pé. E naquele momento ele se ajoelhou. Eu falei para ele não se ajoelhar, pois eu fiquei sem jeito, e ele falou: "Não, eu tô me ajoelhando para o nosso Deus, não é para você. Eu estou ajoelhada em reverência a Deus e quero que você ore por mim." E naquele momento, gente, eu comecei a orar por ele. E Deus falou assim: "Não se preocupe, que eu falarei através da tua boca." E eu impus a mão ali na cabeça dele e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, Deus começou a falar com ele, começou a tratar com ele. E Deus falava para ele que Deus estava muito triste com ele, porque ele deveria voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor não estava se agradando o Senhor não estava se agradando por ele estar distante do Senhor. O Senhor tinha um grande chamado na vida dele e ele estava rejeitando. E o Senhor falava que iria tocar na vida do filho dele a ponto de tirar a vida do filho dele, E Deus falava que iria tocar E Deus falava que iria tocar em algo mais precioso que ele tinha, que ele amava muito, e que era era um dos filhos dele, que Deus falou que ia tocar a ponto de tirar a vida do filho dele. Deus falava dessa forma. Vocês pensam que eu não estava temerosa? E Deus falava grandemente, muito forte, e eu tinha que falar tudo que Deus estava mandando. E eu falei, e depois que eu falei, ele levantou chorando, ele estava em lágrimas, e ele falou que já sabia disso, que Deus já tinha falado para ele que iria tocar na vida do filho dele. E foi algo assim muito grande, gente, porque na verdade, eu fiquei sem palavras, porque é algo assim muito forte. Quando falam dos meus filhos, gente, é algo que me toca muito. Então eu tiro por mim. Se eu não quero que ninguém fale, eu não quero receber uma notícia muito triste com relação aos meus filhos, principalmente de morte.
Eu acredito também que todas as pessoas têm o mesmo sentimento, né? E ele que amava muito esse filho dele, ele chorou muito, muito, muito. Ele ficou em planto chorando e ele disse que já sabia, que era confirmação de Deus, que Deus já havia falado com ele através de outros profetas e ele só estava tendo essa confirmação. Então, gente, depois que a gente conversou, né? Eu fui pra casa. E passou aí alguns dias, acredito que uns 2 dias no máximo, eu estava em casa organizando algumas coisas, acredito que eu estava dobrando roupas. E de repente eu ouvi bradando no meu ouvido uma oração, sabe? Eu ouvi a oração clamando: Deus, não tira a vida do meu filho, Deus. Vou voltar por teus... Vou retornar para os teus caminhos, Deus. Me perdoa de tudo que eu tô fazendo. Gente, ele clamava a Deus pedindo perdão, gente, e era a voz do meu amigo, clamando, orando a Deus, e ele chorava em lágrimas e ouvia. Aí Deus falava assim comigo: filha, estou permitindo você ouvir a oração do meu servo pela minha misericórdia pelo filho dele. Eu, gente, fiquei impressionada, uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu fiquei apenas ouvindo. E depois que ele... e eu ouvi a oração dele inteira, né, ali. E eu ouvi praticamente a oração inteira. E eu ouvi o clamor daquele homem, o choro daquele homem, de uma forma assim, como se ele estivesse do meu lado, chorando aqui perto de mim, do meu lado. Foi muito impressionante, gente. Foi muito impressionante aquilo. E eu sei que passou alguns dias e ele foi na minha casa e eu falei assim pra ele: irmão, eu tava aqui em casa. E eu falei assim pra ele: irmão, eu tava aqui em casa e eu ouvi a sua oração a Deus e você clamava pra Deus misericórdia. E eu fui falando a oração dele e ele... Gente, novamente ele começou a chorar, né? Ele ficou emocionado. Ele falou: irmã, e ele falou: realmente, eu tive essa oração com Deus e Deus permitiu que você ouvisse. Deus é na sua vida, irmã. E eu fiquei assim, sabe, impressionada ali, sabe, emocionada com aquilo que Deus fez, né? Pelo quebrantamento também que ele teve para com Deus. E isso é algo muito importante na nossa vida, gente. Muitas vezes a gente acha que Deus ele não toca, e Deus ele toca sim. Eu tive uma amiga também que ela se afastou do caminho do Senhor, que ela se afastou dos caminhos do Senhor. Ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim do meu coração que eu amo muito, 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 mas ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E o Senhor tocou na vida da filha dela, a filha única ela tinha. E essa era a filha única. Gente, eu orei muito pela vida dessa criança. Era uma criança muito, muito saudável. De repente, com 3 anos de idade, essa criança ela teve uma doença assim terminal e foi rápido, e foi muito rápido, sabe? Eu orei muito pela vida dela, pedi misericórdia para Deus não levar, para Deus curar. Deus, ele não ouviu a minha... Deus, ele não respondeu a minha oração da forma que eu estava orando. É claro que ele ouviu a minha oração, mas ele não respondeu a minha oração da forma que eu estava orando. E isso foi assim um agir de Deus, porque ele tem as formas dele trabalhar. Eu sei que através da morte da filha dela, ela voltou aos caminhos do Senhor. E depois eu comecei a orar a Deus para Deus restituir a vida dela e dar outros filhos para ela, né? Eu orava muito a Deus por isso, fiz até campanha no grupo de oração que eu coloquei ela, e o Senhor concedeu a ela 2 filhos. Ela tinha muita dificuldade de engravidar, muita mesmo. É tanto que para ela engravidar dessa menina, eu acredito que ela tenha demorado aí uns 10 anos no casamento dela para ela poder engravidar dessa filha. Quando ela engravidou com 3 anos de idade, a criança era muito saudável, gente. Com 3 anos de idade, a criança foi recolhida por Deus. Depois disso, eu pedia muito a Deus. Eu acredito que as orações dela também, de outras pessoas, mas eu orei muito, muito, clamei muito a Deus, pedindo que Deus restituísse. E Deus deu a ela não mais uma filha, mas 2 filhos. Então, assim, Deus ele tem as formas de tratar e a gente não pode minimizar Deus, falar que Deus é ruim, que Deus é mau. Ele tem a forma dele tratar com cada um e ele sabe. Eu jamais posso julgar Deus e nem a forma de Deus trabalhar, tá certo? Tô contando as experiências e Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham sido edificados.
Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham sido edificados. Abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o nosso próximo encontro. Pessoal, quem quiser nos ajudar... Pessoal, quem quiser ajudar a obra missionária que eu cuido aqui no Piauí, que eu cuido de uma igreja, e agora a gente vai entrar no processo de... E agora a gente quer entrar no projeto de... E agora nós estamos tendo... E nós queremos nos organizar para que a gente consiga construir essa igreja, mas tá tudo ainda em processo, né? É um processo ainda, a gente está na fase da oração e depois vem os milagres, porque a igreja não tem recurso algum, mas a gente não pode deixar de acreditar, tá certo? Se você quiser ajudar a obra missionária aqui, vocês podem entrar em contato comigo e eu falo as formas que vocês podem estar ajudando, também vou colocar aqui na descrição do vídeo. A obra aqui que eu cuido é muito carente, é tanto que a igreja funciona na garagem da minha casa. Quero dar uma notícia maravilhosa a todos vocês, que a documentação da igreja saiu toda e o CNPJ da igreja também saiu. Um irmão nos ajudou e isso foi para a glória de Deus. Ele é inscrito aqui do canal e ele ajudou muito para que esse projeto não acabasse.